e vi aqueles irmãos levantar e só contar maravilha. E eu falei, eu quero isso, é isso que eu quero para mim. E eu peguei e fui falar com o irmão Pedro, o que é isso que eles contam aí na frente? Sempre fui meio afoito, assim, meio saído, militar e meio. Aí ele falou, você está aqui agora? Eu falei, não, eu não sou batizado ainda. Fiquei 7 meses testemunhado. Estou olhando aqui, mas não quero mais sair daqui não. Ele falou, isso aí chama-se testemunho. Eles contam o que Deus recebe, de Deus recebe. São as maravilhas. Está escrito na palavra que Deus levou cativo ao cativo, ele deu dons aos homens. Há uso da ciência, há uso da palavra, há uso do dom das maravilhas. E isso é maravilha. É o dom da maravilha. Ele recebe a maravilha e conta para a igreja. Que a maravilha que ele faz é Deus. Ou eu quero isso. Ele falou, você quer? Então busca. E eu comecei a buscar. Não, me chamou na graça. Chamou a minha esposa e nós ali. E eu sempre falava para ela, olha, eu queria tanto orar na madrugada, mas só. Saí do trabalho, ia direto da igreja, voltava para casa, chegava 11h30, pegando ônibus, metrô, chegava 11h30, meia-noite. Comia ali correndo, dava tempo de orar com cama, acordava 6 horas, quartel. Não tinha tempo para nada, e querendo orar. Mas como é que é isso? O irmão falou para mim, hora de madrugada, que de madrugada passa um anjo, pega a oração dos aflitos. Aleluia. E Deus faz muita obra. É mesmo, eu creio em tudo, irmão. Deus falou para mim, eu estou crendo. Não vim nada atrás, eu creio. Você crê? Eu creio, pai. Nossa, Deus é capaz de fazer muito mais do que se conta. Isso aí não é nada. E eu falei, eu quero orar de madrugada. Então é orar de madrugada. E eu desejo, eu falava com o irmão que andava comigo, os moços que andavam comigo, eu quero orar de madrugada. E não conseguia levantar. Cheguei no culto. Deus dando a palavra para o irmão Pedro, saudoso irmão Pedro. Falou, entrou no servo aqui hoje. Que a igreja preste atenção. Porque o desejo do coração, quando é bom, Deus cumpre. Você tem desejo de me buscar na madrugada, te diz o Senhor. Mas você não tem força. Eu vou enviar meu anjo na tua casa. Ele vai te despertar e vou cumprir o desejo do teu coração. E irmão, eu cheguei em casa contente. Falei para minha esposa, que é testemunha, que está aqui, que viu essa obra. Falei, olha, Deus falou que vai mandar um anjo que vai me acordar de madrugada para vir para orar a Deus, para receber o dom de orar e os outros dão tudo que tem. Quer tudo? Mesmo? Falei, mesmo. Falei, tá bom. Aí ficamos ali, tirei o terno, sempre trabalhei faz anos, sempre trabalhei na parte de segurança pessoal, de autoridade, tirei o terno, fui ali, tomei meu banho, jantando, ficamos um pouquinho ali, não vi a hora de dormir. Aí depois coloquei o terno novamente, ela ficou me observando na sala. Você tá pondo o terno? Falei, tô. Você vai sair? Não. E o que você vai fazer de terno? Vou esperar o anjo. Mas você vai dormir de terno? Eu falei, vou esperar o anjo de pijama? Não pode. Vou esperar ele de terno. Ela falou, não precisa. O anjo sabe que terno é para trabalhar, é para ir para a igreja, mas para dormir. Eu falei com ela, não interessa, quem vai esperar o anjo sou eu. Eu vou esperar de terno. Ela falou, então não vamos brigar por causa disso. Se você quer dormir de terno, você durma. Olhando a Deus ali, deitei. Não, ela não podia olhar para mim, estava rindo. Mas eu vou falar para vocês, não tenta fazer isso não. Porque, olha, foi difícil. Eu, um lado para o outro, a gente estava gravado, voltava a gravata e nada. E eu cochilei. 6 horas da manhã o despertador tocou, acordei para ir trabalhar, terra toda amassada. Ela olhou para mim e falou, e o anjo? Eu falei, não veio, também não quero saber dessa conversa mais. Na simplicidade, viu irmão? Isso é tudo é simplicidade. Deus opera. Tirei o terno, vesti outro terno, tomei meu banho, fui trabalhar. Trabalhei o dia todo, 6 horas, cheguei. Nunca cheguei em casa às 6 horas. Porque eu saía do trabalho, ia congregar, depois trazia a palavra para ela. Sabe, ela estava gestante, eu nem sabia. Estava gestante. Aí eu cheguei em casa. Não, você não foi congregar? Eu falei, não, hoje eu estou quieto. Está emburrado? Eu falei, não tem conversa. É por causa do anjo, né? Eu falei, não, vamos deixar essa conversa para lá. Quer saber de conversa de anjo? Não foi comigo a palavra. Eu não quero mais saber de horário de madrugada, não quero mais saber nada disso. Deixa isso para lá. Aí eu peguei, irmãos, tirei o terno, tomei meu banho, coloquei o pijama. Mas ela não aguenta, mulher que não coisa para ver se você não vai pôr o terno? Eu vou, nós vamos entrar em contenda. Porque eu já falei para você, nós deixar essa conversa para lá. E aí eu vamos dormir, né? Dois novos, casadinho de novo, fica sempre cutucando o outro. E até dormir foi difícil. Porque bastava ela olhar para mim e dar uma cutucadinha. Aí eu falei assim, me ajuda, me dá um dom da paciência. Aí vamos dormir, irmão. Difícil, eu não sei o que dormir. Eu morava no sobrado. E o sobrado tinha uma sacada. E a sacada é aquelas portas de madeira que ela dobra e abre e fecha assim. E bateu o trinco, fecha. Naquela noite, começou a fazer entrar um vento gelado. E sabe quando você está dormindo, não quer acordar, abrir o olho para não perder o sono? E eu senti o vento gelado, era só esticar a mão aqui, segurar na janela aqui, que era a janela porta, e empurrar. Ela abria, batia e fechava. Adeus frio. E foi o que eu fiz. Eu sentindo frio. Quando eu levei a mão aqui, e procurava madeira e nada, e comecei a passar num pano. Eu falei, pano, cortina, colocou cortina aqui, e eu peguei e segurei, eu vou segurando. Quando eu segurei, irmãos,
falou comigo. É você que quer orar de madrugada? Irmãos, meu olho arregalou assim. E eu olhei aquilo e falei, isso não é anjo. Anjo tem asa, anjo tem olho azul, anjo tem auréola na cabeça. Não, isso não é anjo. O Senhor me cobre com teu sangue, manda esse espírito embora. Não acaba. Porque a mão ficou presa. Ficou com a mão presa. E eu cobre com teu sangue, Senhor, manda esse espírito embora, manda esse espírito embora. E assim, pegou a prancheta. Isso, irmãos, eu via. Pegou a prancheta e conversava com esse outro, eu não via. O outro estava assim falando. Pode chamar. A missão é enquanto ele levantar para acordar. Aí ele falou, Ferraz. Aí o anjo falou, aquele que estava segurado falou, Ferraz, não sabia que era anjo. Ferraz. Falou, não é Ferraz. O Ferraz está no Rio de Janeiro. E esse vai ser passado nessa madrugada, ele tem grande aflição. Pode olhar aí, esse é Gilberto e a esposa está grávida. E eu escutando tudo isso. Eu falei, Senhor, qual que é o Senhor manda esse espírito embora e clamando a Deus e segura ali. Aí falou, moço, levanta para orar, que eu sou enviado de Deus e só saio daqui quando você dobrar o joelho para orar, porque eu oro. Glória a Deus. Mas só se você desaparecer. Aleluia. Enquanto você estiver aqui, eu não vou levantar dessa cama de jeito nenhum. Tá bom, eu vou sair. Você me solta, eu vou sair, mas eu vou sair das suas vistas, mas não da casa. Só posso sair na hora que eu dar o ok aqui, que você dobrou o joelho para orar. Eu falei, tá bom, irmãos, desapareceu. Quando desapareceu, eu peguei e olhei no quarto. Era madrugada, era 3 horas da manhã, mais. O quarto ficou todo escuro novamente, estava todo claro. Ficou todo escuro. Quando ficou todo escuro, eu corri e fui no interruptor e acendi a luz. Quando eu acendi a luz, minha esposa acordou. Ela disse. Ela acordou, olhou para mim, olhou para essa luz acesa, essa hora. Eu falei, você está tribulado, hein? Eu falei, e agora? Qual que é o fantasma do quarto? Aí eu fiquei entre a porta da sala e o quarto. E eu fiquei, ela apaga a luz. Eu falei, eu vou no banheiro. Pode apagar a luz para mim, por favor? Eu disse, se eu apagar a luz, o fantasma aparecer. E eu ficava nisso, irmão, que era uma angústia, aquele negócio. Eu falei, Senhor, o que eu faço? E aí eu falei, vou apagar. Não, senhor, quando eu apaguei, apareceu do meu lado. Apareceu e falou, olha, faz 45 minutos que você me prende dentro da tua casa. Eu olhei o reloginho, aquele reloginho digital, o vermelhinho piscando, 3h45. Então certamente chegou ali às 3 horas. Falou, e eu só saio daqui quando você dobrar o joelho. Irmãos, na hora, o pai nosso mais rápido, eu olhei na minha vida, eu olhei, voltei para cá, pulei, não cai. Minha esposa, tem misericórdia, Senhor. Eu falei, vai dormir, cara. Eu pulei a cabeça. Acordei 6 horas com o despertador tocando. Quando o despertador tocou, que eu acordei, olhei, comecei a procurar de um lado do outro, fantasma, nada. Aí lembrei, e não era um fantasma, era um anjo. Eu acordei 3 horas e minha esposa não acordava para me falar com ela. Comecei a balançar na cama, eu acordei, falei, o anjo veio. Veio? Por isso ele aquele barulho todo? Eu falei, foi, ele chegou aí, eu não sabia se era fantasma, se era anjo, então aí eu quis te incomodar. Aí, mas foi bom aí, e agora eu estou com dor de orar. E eu vou orar toda madrugada, irmãos, toda madrugada, 3 horas, estava de joelho lá. Então, ela testemunha disso, um dia, o sono pesou um pouco, acho que eu não acordei, tinha um ventilador água antigo, assim do lado, fora da tomada. Ela lembra disso. Funcionou sozinho, o vento veio no meu rosto. Quando eu olhei assim, ela... É para você ir orar. Nós nem espantava mais. A luz do quarto acendia sozinha. Nós olhávamos 3 horas. Ela ainda falava, me apresenta. 3 horas. Isso é dom de Deus. Orar, buscar. Eu voltei essa obra lá no Guará, na minha comum. Quando eu atendi ela. E o irmão, um coronel lá veio aqui. Eu disse, orar, pessoal, um pouquinho. Vocês tenham paciência comigo, já vai terminar. Um coronel da PM de Brasília, do Corpo de Bombeiros de Brasília, ele é socorrista, coronel do Corpo de Bombeiros, novo de crente, só ele crente. Querendo que queria ser músico e tocar música, porque ele quer o violoncelo. Ele falou que era o maior instrumento da orquestra. Queria violoncelo. E estava travado aquelas cordas de violoncelo. Eu contei essa obra, terminou o culto e veio procurar, irmão. Eu falei, sim, você vai orar para Deus mandar o anjo para mim. Eu falei, mas como eu orar? É porque eu quero orar de madrugada, porque eu preciso tocar o violoncelo. Eu preciso tocar o dom da música. A música é dom, eu preciso do dom. Eu falei, tá bom então, mas olha, o anjo não é como você pensa, não. Não, irmão, do jeito que mandar eu creio. Eu quero tocar o violoncelo. Eu falei, tá bom. Isso na segunda-feira. Na sexta-feira, sexta-feira, culto na comum levanta. Chorava que nem uma criança. Um coronel, chorando que nem uma criança. Levantou e falou, eu agradeço a Deus que eu vim pedir para Deus me enviar o anjo. Quando foi, eram umas 3 horas da manhã, minha esposa me acordou. Ela não é crente, como a igreja sabe, me acordou, tem alguma coisa lá embaixo. Pega a arma, tem alguma coisa lá embaixo, entrar lá na sala, vamos ver o que é. Não pega a arma, nada não. Deus guarda, vamos lá. E eu mais na frente do que atrás dela, vamos descer nas escadas. Quando nós chegamos nas escadas, na cabeceira da cadeira, que estava na ponta da mesa, um passarinho assentado. O passarinho
Piano, mas piano, 3 horas da manhã cantando. Eu falei, passarinho, 3 horas da manhã? Ela falou, nunca vi isso. Ele falou, eu também não. Mas o que ele está? Mas ele está piano. É aquele hino, o hino lá da minha igreja. Olha lá, o passarinho desapareceu. Ele falou que entrou o dom, chegou lá para passar, passou todas as notas, virou no céu, é música oficializada, está lá no Pará. Eu estou glorificando a Deus. E ele falou, recebi o dom de orar de madrugada, irmão. Agora entendi. 2 moças, duas moças, lá na Asa Nova, vamos buscar o dom de Deus. Chegou as 2 moças, 5 moças. Deus foi e selou 3. Com promessa. Terminou o culto, aí a minha esposa está por da igreja, saudando a mocidade, domingo de manhã. Chegou as 2. Não, Deus me selou com a promessa. Eu falei, o que eu tenho com isso? Ela falou, não, irmão, Deus me selou e eu vim aqui para receber o selo da promessa. E eu creio que se Deus enviar o anjo me acordar de madrugada, eu vou orar e Deus vai me ensinar. Você crê? Creio. Tá bom. Não espera. Falei. E aí eu ainda falei brincando com ela. Uma mocinha na hora que falou, se vir uma formiguinha e beliscar no seu dedão, 3 horas da manhã, você levanta e vai entender que foi Deus que mandou um anjo para você orar? Ela, uma formiga, irmão? Eu falei, é uma formiga. Ele falou, tá bom, irmão. Se for 3 horas, eu acordo. Tá bom. Quando foi quarta-feira, que está comemorando, levanta a moça chorando. Irmãos, ela mais falava linguagem do que... Aí eu falei, moça, conta a obra. Ela falou, não, domingo teve busca de Dom Asa Norte, eu pedi para orar, para o irmão orar e que Deus ia enviar o anjo, e eu criei que Deus ia enviar o anjo. Quando foi umas 3 horas da manhã, eu senti um beliscão no pé, fui lá ver o que era, nada, senti outro, nada. Quando eu fui olhar no relógio, era 3 horas, entendi, era para orar a Deus. Dobrei meu joelho e Deus me selou com a promessa. Está lá na Asa Norte, em Brasília, uma moça hoje ela deve estar com uns 18, 19 anos. Então, irmão, passa lá, porque tem muitas obras nesse sentido. E a noite já foi embora. Deus seja louvado. Pede até perdão para essa orquestra tão linda, que eu estava aqui ouvindo vocês tocar, parecia que tinha um soprano, um contralto, um tenor e um baixo. O irmão Daniel falou, tem 120 músicos. Que coisa linda. Aí vem para o culto, quase não toca, né? Quase não. Mas para cada dia é um dia. Eu trago saudações da Irmandade de Faina, estado de Goiás, norte do estado, interior. Eu fico aqui tremendo na frente de vocês, que eu sou lá do mato mesmo, lá no norte, onde o profeta falou que viu a panela fervendo. Lá tudo é pouco, tudo é pequeno. Aí eu chego aqui, né? Só Deus mesmo para nós dar conselho para vocês. Lá para essa Irmandade do Norte, deles também eu trago e levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Deus nos deu uma ótima viagem. Irmão Wesley, ancião de Jataí, somos, além de irmãos, amigos. Deus tem preparado bons encontros. A esposa dele, irmã Jeane, está, a minha esposa, também junto de nós, o encarregado ali pertinho da minha cidade, irmão Edivaldo, a esposa dele, também a irmã Raquel, também o filho do Edivaldo, o Augusto, e Deus nos deu uma ótima viagem. Viemos ao encontro desta irmandade e também rever a face de uma irmã amiga, a irmã Sandra, que Deus preparou o casamento dela, um servo aqui de Urupês, irmão Geniel, que tivemos a honra de conhecê-lo, e ver a face de amigos, irmãos de São Paulo, capital, que está aqui. E é sempre bom estar com esta irmandade, uma alegria e uma riqueza para nós. Vamos falar um pouquinho. A gente percebe que no cumprimento da palavra de Deus, aonde multiplica a ciência, aonde o amor se esfria, a vaidade cresce, as trevas aumentam. Então, vai entrando a frieza, também o distanciamento. E que para estar livre destas coisas, é preciso estar envolvido na graça do Filho de Deus. É preciso entender que a graça não é um lugar. A gente escuta alguém falar, quando eu cheguei na graça, parecendo que a graça é um lugar, que se chega nele. A graça não é um lugar, a graça é uma condição. Alguém pode ter chegado na igreja
e não chegado à graça do Filho de Deus. A graça é uma condição. Tem que estar envolvido nesta condição da graça. Qual seria a condição da graça? Primeiro, se fosse fazer eu não sei como fala, um manual descritivo, teria que começar, talvez o primeiro parágrafo fosse reconhecer que o que você alcançou não é teu merecimento. Favor imerecido, alcancei, isso é graça. E depois viver nesta condição de sempre ter em nós o sentimento de culpa, não da culpa do nosso pecado, do qual fomos resgatados, não, mas essa culpa diária da falta de atenção, da falta de cuidado, da displicência, da distração, que em alguns momentos não pode reconhecer que você é crente, que você é um homem que professa uma fé em Jesus Cristo, um discípulo que tem desejo de tornar-se igual ao Mestre, porque esse é o desejo de todo discípulo, tornar-se igual ao seu Mestre. E esse Mestre não era como os demais que sempre queria o status para si, mas esse Mestre nosso, repetidas vezes ele falava: vocês ainda vão fazer coisas maiores das que eu faço, vocês vão superar, o que vocês estão vendo é pouco, vocês ainda vão ver coisas ainda muito, muito mais do que isto. E às vezes é preciso nascer em nós esse sentimento para que haja também arrependimento. Se não houver arrependimento, como vamos ser perdoados? E se não formos perdoados, como seremos felizes? O Salmo 32 fala a felicidade do homem perdoado. Davi continuava, depois daquele pecado dele, ele continuava famoso, continuava rei, continuava chefe do exército, continuava rico, só não continuava feliz. Porque para ser feliz precisa sentir-se perdoado. E para sentir perdoado precisa ter sentimento de culpa. Precisa saber dizer: eu errei, eu estou errado, não deveria ter feito, não deveria ter falado, deveria ter procedido diferente. Aí sim, vamos aproximar da felicidade, que também é uma condição. Ela não é plena, nem pode ser. Ninguém é feliz o tempo todo. Você vê uma pessoa que todo momento está... Logo você fala: tem um problema. É tonto. Não é feliz. Mas tem gente que não é feliz de jeito nenhum. Mas quando Davi confessou o pecado, apesar de que o Natã foi lá e jogou na cara dele, não foi? O que ele tinha feito. Mas ele falou: eu confessei a maldade do meu pecado. Por quê? Porque ele reconheceu que estava errado. Ele poderia ter falado: vem falar isso comigo não, Natã, porque faz muitos anos que eu defendo Israel. Desde menino eu riscava minha vida por causa deste povo aqui. Fiz tanta coisa boa, ajudei tanto, agora uma coisa dessa, você veio jogar na minha cara? Ele podia ter inventado, como muitos inventam. Ah, pai, é o mundo de hoje, é a era de hoje, agora é tudo diferente, a era digital, é um monte de desculpa. Porque você não entende, minha esposa, porque você... Ixi. Mas nunca tem sentimento de culpa. Mas quando Natã falou: você, esse homem, você, o que você fez do Urias, seu amigo? Ele caiu no chão gritando: pequei contra Deus. Se sentiu culpado. É aí que nós confessamos, quando sentimos culpado e pedimos o perdão. É nessa hora que as coisas começam a mudar na nossa vida.
Então é preciso que isso esteja entre todos nós, para que haja uma aproximação maior entre os crentes. O que Jesus falava? Intimidade, uma união íntima. Não se engane, está cheio de crente falar: Deus me abandonou. Cadê Deus? Cadê? O Senhor esqueceu de mim. Observa a proposta de Jesus. Ele falou: vocês estão assustados com o que estão vendo? Nesse sentido ele falava: o que vocês veem fazer não é por mim, é porque eu estou no Pai, e por eu estar nele, ele está em mim. E se vocês estiverem em mim, eu estarei em vós. A proposta é essa. Não é: Senhor, entre aqui, Senhor, vem aqui na minha vida. Ele já falou o jeito que é: esteja em mim, esteja em mim, aí eu vou estar em vós. Aí tudo o que vocês pedir ao Pai, Ele vos concederá. Glória. Se nota em muitos lugares uma mocidade dispersa, distante, envolvido com tantas coisas, e assim vão enfraquecendo, perdendo esta vida, esta força, deixam de viver a graça, deixa de viver. Nada pode ser mais lindo, mais gostoso do que a presença de Deus. Nada. Não existe lugar, não existe momento, não existe comida, não existe ambiente, não existe posição, nenhum lugar, nenhum pódio, nem a taça da Copa do Mundo, a desejada das nações, pode ser tão alto quanto aos pés de Cristo. Lá onde Maria estava, e que Marta falou: fala para ela vir me ajudar. E Jesus falou: ela escolheu a boa parte, a qual nunca será tirada. Experimente isso. Chega perto do Senhor, consagra mais, deixa brotar dentro de você um desejo maior de ficar perto do Senhor, quem sabe até aos pés dele. Quando Maria descobriu isso, ele foi para o jantar, Maria não foi para a mesa, foi para os pés dele de novo. Onde encontrar? Quando ele chegou em Betânia, que foi para ressuscitar o Lázaro, Marta chegou e discutiu, Maria chegou e foi para os pés dele de novo. Glória. E ele chorou. Imagina se nós chegarmos um momento que quando nós chegarmos aos pés dele, nós conseguirmos tirar uma lágrima dele. Será o que ele não vai fazer por nós? Será o que ele não pode fazer? Quando ele ressuscitou, e lá no horto houve a quebra de protocolo, ele já estava numa velocidade imensa, indo para quebrar os 7 selos na glória, para revelar o Apocalipse, para mostrar, recebeu o poder. Não era para ninguém ver ele, não era ninguém tocar nele, mas o choro de alguém que estava sempre aos seus pés, que gritava no horto: cadê? Eu quero ele para mim. Aonde ele está? O anjo falou que ela não acreditou nem em conversa de anjo. E você fica aí acreditando no WhatsApp, no TikTok, em proposta da vida, em balada, em conversa. Ela não acreditou nem em anjo. O anjo falou: já ressuscitou, ele vai adiante de vocês para Galileia, fala para os discípulos. E as irmãs falavam: vamos embora. Não, se eu não ver ele, eu não saio daqui. Eu quero. Glória. Acho que Jesus foi parando. Falou: não dá, eu vou voltar. Glória. Contou até um segredo que ficou na palavra. Quando ela viu ele, cuidou ser o hortelão, veio correndo e falou: conta
Senhor para mim onde puser o meu mestre. Eu vou buscar ele para mim. E com a voz que todos nós conhecemos, ele falou Maria. E ela já se jogou. E ele, não encoste em mim. Eu ainda não subi ao Pai. Ou seja, ninguém ia me ver, mas eu não aguento o choro de alguém que tem chegado aos meus pés. Glória a Jesus. Se você tiver, se eu tiver, se nós tivermos, moço, moça, jovem, está preocupado aí com, agora eu posso namorar, agora, até eu já tenho ouvido, a minha primeira namorada, é o primeiro namorado dela, é a primeira namorada, e deveria ser assim, só o primeiro mesmo, né? Mas, já que namoro é para conhecer defeito, apesar que muitos vão pela contramão e acham que é outras coisas, e depois quebra a cara, está cheio de gente assim, vive procurando a infelicidade e quando encontra fica numa surpresa danada. Faz tudo errado. Um monte de moça aí que, ao invés de vestir com elegância, se veste com sedução. Sabe? Eu vi um vídeo seu na canoa, irmão Daniel. Você sabe pescar? Para cada peixe usa uma isca, né? Tem umas irmãs que usam isca de pegar homem sem vergonha. E quando ela muda o corpo, que o tempo rebenta com tudo e com todos, aí vem, irmão, sabe, meu esposo é um sem vergonha. Você usou isca de pegar esse tipo de coisa, agora está reclamando do quê? Então, se você é jovem, pretende ter uma vida de paz, ou mesmo que tenha guerra, luta, tempestade, mas que tenha alguém do teu lado que te segura, para você não rodar nas enxurradas, nessa jornada que é longa, então, faça a coisa certa, escolha a coisa certa. Homem de Deus nunca vai ser pego por sedução, só porcaria. Diz as tradições que quando Moisés estava na casa de Jetro, as filhas se apresentaram. Jetro falou que ele podia casar com uma das filhas, então elas se apresentaram. Zípora, ela achou que nem podia competir, ela era pastora, queimada do sol, andava atrás das malhadas. Não vou entrar nesse não. Eu não tenho chance. E as irmãs capricharam, e dançaram, e tocaram música. E Jetro, Moisés, escolheu? Sim, já tinha escolhido. Quem? Zípora. Você quer pegar um homem de Deus, moça? Então seja uma moça elegante, sim, mas nunca sedutora, nunca sensual. E você que encanta com essas coisas, mocinho, ore um pouco mais, peça discernimento, seja um pouco mais espiritual. Lembre, a menos que você quer morrer cedo, embora cedo, mas é capaz que você deseja uma vida longa, e para ter uma vida longa, em paz, tem que fazer um alicerce bem feito. Tem que dar um passo de cada vez, com cuidado, com prudência. Vocês veem esses moços muito vaidosos, viu, mocinha? Deixa para a concorrência. Não apavora, não. Espera. Mas então, não. Esse também vai ficar gente boa, mas, ainda vai ter que experimentar muita coisa para acordar. Quem sabe, né? Que um culto assim como nós estamos, um conselho, você, moço, comece a viver um pouco mais a graça. Deixa mais um pouco. Tem gente que fala, eu estava navegando na internet. Esse negócio de navegar
Tem ancião que deixou de ser ancião, tem diácono, cooperador, músico, irmão, irmã, casais. Só que não estavam navegando. Quem navega é quem tem destino. Quem não tem destino e entra num barco está naufragando, não navegando. Quem precisa da internet para fazer uma planilha, para fazer uma compra, para fazer uma venda, ele está navegando. Ele tem destino, ele sabe o que ele quer. Agora quem está lá, vai navegando. Daqui a pouco você topa o tubarão. Você vai ver o estrago. Anda pelo caminho. Fica surpreso. Infelicidade. Eu não estava procurando ela? Está procurando. Acha? Não tem que ter surpresa. Então, espere. Se for preciso, espere. Mas dá um passo certo, tá bom? Isso. Sim. Pois que casam, né? Casa. Dificilmente as pessoas casam com quem namora. Dificilmente. Só os sábios. Os inteligentes não. Porque tem gente que tem uma inteligência enorme e não tem sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Tem gente aí que faz foguete, faz negócios de programa, de tal. O que você trabalha? TI. Não sei nem o que é isso, mas acho que é um trem da computação lá. Então, tem médico, neurocirurgião que abre um cérebro, parte, faz. Inteligente, transplante de coração, tá? Mas você mexe com ele, você tem pavor de ficar perto. Então, só é inteligente, mas não é sábio. E às vezes você encontra alguém que é tão singelo no trabalho, com tanta pouca condição financeira, mas você conversa com ele e parece uma fonte, é uma sombra, uma sabedoria. Então o sábio casa com quem namora. Os inteligentes não. Por quê? É comum que se digam o que quer. Olha a tolice. A moça, eu pedi para Deus um homem assim, assim, assim. Aí o danado está apaixonado. Ele fala, é meu número. Meu sonho, eu sou isso aí. Ele também fala para ela. Aí ele não está namorando com a pessoa. Ele está namorando com o personagem que ele descreveu. E ele nunca procurou a pessoa que ele estava conhecendo e que ia casar. Ele escolheu um personagem, começou a namorar com ele, namora com ele, ou namora com aquela personagem, com aquela atriz, e fica apaixonado, porque é tudo que ele criou na cabeça. Depois que casa, o tempo passa, o ator cansa de representar e volta a ser quem ele é. Aí a irmã vem e fala, não, irmão, eu não conheço esse homem, não foi com esse que eu casei, e é verdade. Não foi com esse mesmo, você casou com um ator que você mesmo tinha construído. Casou com uma atriz que você mesmo tinha construído. Falou tudo. Tem tudo para dar errado. Quanto namora? Observa os defeitos. O namoro não é para... As qualidades deixa para depois. Aí se você vê, eu dou conta de tolerar ela com esse defeito. Dou conta de tolerar ele com esse defeito. Dou conta. Isso aí eu posso sim. Aí vai. Mas não deixa ele ser ele, não deixa ela ser ela, depois vem a surpresa. Pronto. Acaba. Muito casamento. Para nós lá, muito. Aqui em São Paulo não, né, Daniel? Que quase não tem separação, divórcio, tem nada, né? O que faz um relacionamento ser duradouro? Para um relacionamento ser duradouro, é preciso que o amor continue. Às vezes você não sabe, ou nunca, claro que vocês sabem, talvez nunca viram por esse lado. O que faz os namorados ficar tão apaixonados, com tanta vontade de encontrar, com tanta vontade de se ver? Sabe por quê? Porque enquanto são namorados, tem o capricho de agradecer. Se o namorado mandar uma mensagem, a namorada fala,
Mas meu dia estava tão ruim. Essa mensagem que você mandou. Voltei a ver as cores. Aí ele vai pondo ela no coração, vai agasalhando cada dia mais, ela agradecendo o que ele faz por ela. E ele do mesmo jeito começa a agradecer. Você lembrou disso? Meu Deus, que beleza. Estou tão feliz que você falou isso, que você fez isso para mim. Eu não mereço. Aí ela começa a pôr ele no coração. Quando casa, perde essa habilidade. É comum a gente ver o casal separando e a esposa fala: eu fiz de tudo para esse homem, 30 anos, eu fiz de tudo para ele, eu não sei porque ele não me quer mais, porque eu fazia de tudo. Pois é, não é isso que faz o homem gostar de você. O que faz seu marido gostar de você não é o que você faz para ele, é o que você agradece que ele faz para você. Fiz de tudo para essa mulher, não sei porquê. Agora não, eu fazia de tudo. Você me testemunha, eu fazia de tudo. Pois é, mas nunca agradecia nada. E o que fez vocês se gostarem quando namorava é o agradecimento do que era feito um para o outro, e não essa habilidade de jogar na cara. Não tá bom para você? O que mais que você quer? Faz de tudo para você. E até que sabe o segredo mesmo, né? Você nunca agradece nada. Pode acreditar. Esses são os pilares que destroem um relacionamento. Quando nunca agradece nada, mas é pronto para cobrar tudo. Tem marido e mulher que parece duplicata vencida. Amém? O marido nem tem prazer de ficar em casa. A casa tem que ser o nosso Éden, nosso jardim, o nosso descanso. Aí, mas quando chega em casa, tem um relatório, uma cobrança. Onde você estava? Por que não chegou? Antes de eu responder, ela já responde. Você acha que eu não sei? Você estava em tal lugar, você não gosta de mim, você não gosta de nós, você não sorri aqui, você não... Só se for rir das suas bobeiras. Um poço de ignorância não acolhe, não faz o teu marido sentir falta da tua casa. Não faz, tem medo. Mas tem uns homens, Daniel, tem uns homens que parece assombração. Quando é a hora dele chegar, a família inteira fica com medo. O fulano está chegando, o ambiente muda. E o danado ainda acha que é bonito ser feio, ainda chega arrastando na garganta, empurrando as cadeiras, batendo na porta, falando grosso. Ainda fala que é discípulo de Jesus. Ainda vem cá testemunhar e fala assim: quando Deus me chamou na graça, quando eu cheguei a esta graça. Eu estou lembrando do assunto de ontem, que Pedro falou: estou pronto. E Jesus bateu no ombro dele e falou assim: quando você converter. Nós temos tudo isso, né? Achar que está pronto e nem convertidos somos. Mas dá para melhorar, não dá? Dá para melhorar. Dá para ser um marido melhor. Dá para ser uma esposa melhor. Dá para... Olha, na verdade tempo não se recupera. Dinheiro se recupera. Até a saúde recupera. Mas tempo... acabou. Não. Quem aqui já sepultou um filho, um pai, uma mãe? Quanto você daria para ter 5 minutos com ele agora? Quanto? Tempo se perde. Tempo é precioso. Não dá. O único que você pode viver é o presente. Porque o amanhã não existe. Quando chegar o amanhã, ou alguém já viveu o amanhã? Só para Deus que ele existe. Para nós, não. Se estivermos no amanhã, não vamos falar, hoje é amanhã. Não. Hoje, você pode estar no momento, no presente, e no lugar que você estiver. Faça valer aquele momento. Viva ele com sabedoria, com temor, com amor,
com agradecimento. Quem sabe, nós vamos chegar a um momento que vamos realmente poder dizer: vivo na graça do Filho de Deus. Glória. Quem sabe? É para isso que nos achegamos a esse grupo, que estamos diante desse nome, para fazermos a diferença nesse mundo, como filhos, como marido, como namorado, como esposa, como irmão, como funcionário, como patrão. Aonde você estiver, faça a diferença. Tem que fazer, uma menina que nós vimos crescer, virou médica, neurocirurgiã, foi escolhida agora para trabalhar na melhor equipe de Goiânia, o dono do hospital que escolheu ela para a equipe, para encostar, abrir a cabeça de um paciente, é 100 mil, e ele tem que pagar adiantado, e Deus pôs ela lá, era o desejo dela, e ela estava lá, eu cheguei para fazer conheço ela, não, eu estou com umas dores aqui no ombro, Thaís, você podia ver para mim aqui, e ela foi lá, fez uns testes e tal, pediu uma pizza, vamos comer uma pizza aqui, contando umas coisas, falei, irmão Wagner, olha aqui, aconteceu que chegou uma pessoa lá, uma mulher lá no consultório, e ela precisa de uma cirurgia, e lá é assim, a cirurgia tem que ser 3 médicos para abrir um crânio. Uma vez aqui até tem quem entende disso, mas para mim isso tudo era surpresa. 3 médicos, o que pega a cirurgia tem 50% do valor, os outros 2 reparte a outra parte. E tem a parte lá do hospital, e disse, daquilo e tal, foi falando. Eu estou ali, um amigo pegou uma cirurgia, e estava ali, já tinha feito os exames, já tinha feito tudo, e começou a conversar com a mulher, e vai, e quando ele foi baixando a cirurgia, 80 mil, e 60 mil, falou, o mínimo, minha senhora, 50 mil reais. Tem que ser urgente, não dá. Ela falou, doutor, a Thaís me contava, eu nunca vi esse tanto de dinheiro, eu moro de favor, eu sou do Mato Grosso, vim para cá para fazer esse tratamento. Se eu tivesse um dinheiro desse, eu tinha comprado um barraco para mim e para os meus filhos. Mas eu vou orar a Deus para ver o que Deus prepara. A Thaís virou assim e falou, onde você aprendeu a falar Deus prepara? Ela falou, sirva a Deus na congregação cristã no Brasil. A Thaís pegou o médico e puxou assim e falou, daqui para frente, a cirurgia dela é comigo. Aí ele falou, mas quando você vai cobrar, doutora? Ela falou, já recebi do pai dela. Glória. Somos discípulos para fazer a diferença, para fazer diferença no trânsito, para fazer diferença no trabalho. Seja um funcionário caprichoso, que cuida da empresa, que zela do patrão, que defende a camisa onde trabalha. Seja um patrão amoroso, que tenha sensibilidade para sentir o que os seus funcionários precisam. Seja um pai mais delicado, converse melhor, abaixa a tua voz, abraça um pouco mais, sorri um pouco mais, tira um pouco mais de tempo para a tua família, fica mais junto, congrega junto, ora junto, capricha. É o capricho que faz a diferença. Não é o valor, não é a casa, é o capricho. Glória. Quando eu casei, vocês nem sabem o que é isso. O Daniel sabe, porque vai lá para a África. Você sabe aquelas casinhas de pau e de coberta de palha lá, Daniel? Quando eu casei, eu morei numa casa daquela, era a nossa casa. De chão batido, parede de madeira, coberto de palha. Tinha dia que nós saía para visitar, para falar do Evangelho, chovia, e nós não estava lá para cobrir o colchão, nós tínhamos que dormir em colchão d'água, a água tinha molhado o colchão tudo. Era assim. E a esposa fazia às vezes só um arrozinho, e picava só um tomatinho, lá mesmo do quintal. Mas fazia umas rodolinhas, põe uma cebolinha, põe uma coisinha no meio, fazia um desenho, mas ficava gostoso. Mas o que fazia o sabor, eu sabia que era o capricho. Você não precisa ter muito, você só precisa caprichar mais.
capricha mais como moço, capricha mais como filho. Obedece um pouco mais, respeita um pouco mais, valorize um pouco mais. Uma hora vai, né? Não dá. Mas se não fizermos a diferença, que diferença fizemos? Então tem que fazer. Você faz alguma diferença na sua casa? Alguém sente a sua falta na igreja? Tem alguém que dá alegria da ausência? Se faz um almoço, fulano não vem? Não, graças a Deus. Ainda bem. Mas tem alguém que os outros ligam. Fulano, você não vem? Ah, não vai dar. Ah, não, esforça. Não queria tanto que você veja. Ah, não vai ser a mesma coisa. Aí, ó, parabéns para você. Mas tem alguém que não tem capricho nenhum, ainda emburra com os outros. Ninguém me chama para nada. Esse povo não tem amor. Importante é só. Daniel, posso falar um pouquinho o que quer ser importante? Sabe quem quer? Norberto, ajuda aí, pode. Sabe o que quer ser importante, Norberto? Sabe? Importante. Você só é importante quando alguém te importa. Eu posso importar alguma coisa da China, sim. Eu entro no site, eu compro, eu importo e aquilo vem para mim. Sabe o que é exportar? Quando você pega de você e tira para lá. E se você não tiver capricho, como que alguém vai pegar você e importar e colocar você dentro do coração? Como? Para ser importante é isso. Como que eu vou ser importante por irmão Daniel, para os irmãos aqui do ministério? Ué, como, Norberto? Se vocês pegar eu e por dentro do coração de vocês importou. Eu tornei importante para vocês. Agora você não capricha com nada. Não vou falar nem que não tem amor, não tem nem educação. E quer que os outros importem você? Ah, não fica surpreso não, os outros estão te exportando, ó. Que você não tem capricho. Ele não me chama, porque não tem amor. E tem coisa que eu exporto mesmo. Não vem com giló para mim que eu vou exportar. Mas tem umas coisas que eu importo. Não é, Murilo? Vamos para mim, vamos fazer comer um bacalhau ali. Mas tem gente que nem gosta, mas eu importo. Então o importante é o que nós pega e traz para dentro de nós. Então faz o seguinte, fica um pouquinho mais caprichoso, que você vai tornar importante. Mas o povo é tão, perdoa a palavra chula, mas nós lá do mato, nós de vez em quando falamos isso assim, sabe? Tem gente que é tão burro, e que luta para ser famoso, e confunde as coisas. Tem gente muito famosa que não tem importância nenhuma, e não tem mesmo. Só é famoso, mas não tem importância nenhuma, não faz falta para ninguém. Mas tem gente que faz falta. Tem gente que faz falta. Tem gente que é tão importante que deu a hora de sair lá da UTI, a enfermeira, ela percebe que um paciente está precisando de ser limpado. Tem gente que faz tudo mais ou menos, fala, o outro plantonista cuida, mas tem gente que é tão importante que olha e fala, não vou deixar, vai demorar, eu vou cuidar. Quem é importante faz além do que lhe é pedido. E Jesus ensinou isso. Falou, se te pedir para andar uma milha, ande duas. Se te pedir a capa, dê até a túnica. Ou seja, esteja sempre disposto a fazer um pouco mais do que lhe é pedido. Só quem tem esse capricho vai ser importante. Quem faz tudo mais ou menos, pode até ser famoso, mas importância, não tem nenhuma. E além disso, que tem um monte de famoso aí, que tem um monte de gente torcendo para sua queda. Porque torna-se até invejado, né? Fica aquela torcida, doido para quê, né? Mas tá bom, é assim mesmo. Olha lá, a hora já foi. E vocês perdoam. Mas, irmão Daniel, tem alguma coisa que você quer passar para a igreja, um conselho? Lucas capítulo 8, verso 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre,
perecemos. Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda, e lhe obedecem? Só esses versos. Glória a Jesus. Está a palavra diante de nós. Esta palavra fala de algo comum. Não, a repreensão não é tão comum. Mas tempestade, ventos, vêm para todos, na vida de todos. E vocês já notaram que tempestade, ela forma de repente, ela pega de surpresa. No Rio Grande do Sul agora os irmãos são participantes das provisões, e é notório ao mundo. Não deu tempo de sair das casas. Tem tempestade que a gente pensa que ela é de um tamanho, quando vai ver ela é maior do que imaginamos, aí já não dá mais para... As nossas habilidades já não conseguem mais defender delas. É assim na nossa vida. Tem situações que quando chega você até pensa que vai controlar, que vai contornar, mas ela vai aumentando. E quando você menos percebe, ela torna-se uma tempestade muito forte, muito grande. Sai do controle. E por mais habilidade que você tenha, ou conhecimento, ou amigos, mas você não consegue agir, reagir, é tomado pelo espanto, é tomado pelo medo, é tomado pela insegurança, a incerteza. Quando Jesus convidou os seus discípulos para entrar no barco, ele fez um chamado dizendo: passamos para outra banda. Se nós conseguíssemos assimilar isso, que a palavra dele é fiel, que a palavra dele é verdade. Quando ele acalmou a tempestade, ele falou assim: por que duvidasse? Não, mas duvidar do quê? Ele não tinha prometido que ia parar a tempestade, mas ele tinha prometido que ia para o outro lado. Ele afirmou: passamos para o outro lado. Ele afirmou que ia passar. Fosse como fosse, igual um submarino, com o casco para cima, de cabeça para baixo, mas chegar do outro lado chega. Foi ele que falou. A palavra dele não muda. Mas era um aprendizado, era um início. É mais fácil para nós hoje do que para eles naquele tempo. A gente está feliz de andar com a presença de Deus, que de quando manifesta. E eles estavam inseguros, andando com o próprio Deus. Não reconheciam como Deus. Não sabiam. Mas hoje nós sabemos. Nós sabemos que Jesus é Deus. Você não sabe disso? Ou não te admira de que um carpinteiro dividisse a era do mundo? Não foi Alexandre o Grande, não foi o imperador Nabucodonosor, nem foi o faraó, nem foi os grandes reis, nem foi o César, não foi. Foi aquele que nunca usou uma espada, nunca usou um escudo, nunca guerreou contra uma pessoa, um carpinteiro de pés cheio de poeira. Glória a Jesus, que o mundo inteiro sabe escrever antes de Cristo, depois de Cristo. Só isso aí. Só isso aí. Que se ele não fosse Deus, nenhum dos poderosos aproximou disso. Por que ele? Não é porque ele conversava com o vento, conversava com as águas, conversava com os peixes. Lembra que ele falava com os peixes? Uma ocasião que um soldado pediu para ele pagar um tributo,
Ele deu uma reguladinha no soldado e falou para Pedro, igual um pai fala para um filho, busca minha carteira lá, pega uma nota de 100 para nós organizar isso aqui, ela está em tal lugar. Jesus falou assim, Pedro, joga o anzol na água, pega um peixe, parte ele, tem uma de dracma dentro, dá para pagar para você e para mim. Acho que o soldado falou, essa eu quero ver. E o Pedro anzol na água, já veio puxando o peixe, puxou a peixeira, partiu no meio, enxagou a moeda. Não sei se o soldado tinha perna para segurar a moeda. Só um Deus faz essas coisas. Glória. Ele conversa. É uma tempestade lá nos Estados Unidos, eles põem nome naqueles furacão. E se perguntar quem é o homem mais poderoso da terra, alguém fala que é o presidente das Américas, norte-americano, porque sempre tem alguém que está no comando. Quando era o Oriente Médio, falava assim, fulano está orientado, está desorientado. Quando virou os norte-americanos no topo, agora está desnorteado. Está desnorteado. E o homem mais poderoso das Américas, quando fala em vem o furacão, ele vai em rede nacional e fala, proteja, fuja, corra. Mas o carpinteiro dentro de um barco, hora que foi despertado, mestre, perecemos. Ele não falou para eles, proteja, pega uma boia. Não, pela fé eu vejo os cabelos dele balançando e ele bradando, calma-te vento, cala-te mar. Glória a Jesus. Nós lá no mato, a gente sabe que quando uma onça esturra, até os grilos param de fazer barulho. Eu acho que quando aquela voz bradou, até os lambari parou a natadeira. Houve alguns segundos de silêncio no mar. Essa é a voz do Criador. Ficou tão silencioso que pode escutar um cochicho dos discípulos. Quem é este homem que manda e até o vento e o mar obedece? Glória a Jesus. Como não ter temor de ofender Ele? Como continuar valorizando todas estas fraquezas e iniquidades? Se alguém que foi ao Calvário pagar uma conta por mim, por ti, tão poderoso, tão amoroso, tão grande, e você valoriza, dá prioridade para tantas coisas e nunca para Ele. Às vezes tem um temor até de ser punido por Ele, quebrar a espinha, capotar o carro, pôr fogo, acabar, destruir, levar o filho. Não é esse temor que Ele quer. Ele quer aquele temor que você venha dizer como eu vou ofender esse que tanto me ama, que foi na cruz pagar uma conta impagável. Ninguém tem mérito. Ninguém tem. Ou tem? E Jesus foi tão claro, é que a gente sabe. É assim, não presta atenção. Ele foi tão claro que ele podia ter falado para os apóstolos, para os discípulos assim, olha Pedro, João, quando vocês ficarem crente bom mesmo, que vocês mandar paralítico levantar, ressuscitar morto, vocês estiverem assim, abafando mesmo, tudo que vocês pedirem pode ficar garantido que eu vou atender. Ele não falou, ele falou, olha, o que vocês precisar, vocês pedem, pede o que vocês quiserem, mas na hora de passar o cartão, ixi, eu já escutei isso, tem gente que fala, Senhor, vê meu crédito. Puxa meu crédito. E o Senhor falou assim, olha, o crédito vocês nunca pagam não, mas vocês podem comprar o que vocês quiserem. Na hora de passar o cartão, passa o meu, pensa no meu nome. Ah, na outra. Aleluia. O mérito está nele. Só Ele pode pagar todas as contas. Como não amar? Como não apaixonar? E por que eu não posso cortar a cadeira? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso aquilo? Por que a igreja exige tanto? Ele não exige nada de você. E ninguém quer que você apaixone na igreja. Mas se você amar Jesus Cristo, de dentro de você vai jorrar uma vontade de ser fiel
Uma vontade de ser mais santo, uma vontade de ser mais puro, uma vontade de ficar mais perto. Vai ser tudo espontâneo, nada vai ser forçado, nada vai ser agressivo. Glória. Então, ele parou a tempestade. Nem respondeu para ele. Ixi, Deus tem essas coisas. Enquanto os homens querem fama e quer aparecer. Quanta gente olhou meu status. No Instagram eu tenho tanto seguidor. Como a minha filha fala para nós lá no mato, vocês querem arrumar seguidor, vai roçar com meu pai, que vocês acham uma caixa de manimbonde, vocês vão ver quantos seguidores vocês arrumam. Quanto mais gente corre, mais eles vão em cima. Quantos seguidores eu tenho? Glória. Em Jesus, a glória de Deus é se esconder. Ele ficava escondidinho. Mas aqui e ali aparecia. Porque eles foi para o outro lado. Atravessou o lago. Jesus já sabia o que queria. Isso é navegar. Ele sabia o que queria. Ele ia lá soltar um prisioneiro que estava na mão de uma legião. O endemoniado gadareno, quando ele desceu na praia, que os discípulos deu vontade de bater palma, como alguém que está numa turbulência num avião, e quando pousa em segurança, aplaude o piloto, estava com vontade de aplaudir o mestre que parou a tempestade, mas outra tempestade já levantou, e o endemoniado vinha gritando, só quem vinha respondendo a pergunta dos discípulos, quem é esse homem? O endemoniado vinha respondendo, porque os espíritos não conheciam ele, não era de Nazaré, não era da Galileia, já estiveram com ele na glória um dia e gritaram: oh Jesus, Filho do Deus Altíssimo! Glória, glória a Jesus. Estava respondido, não estava? Vieste nos atormentantes do tempo, se expulsa-nos, ou seja, onde essa luz chega, todas as trevas são expulsas. Está vendo esse tanto de treva que te perturba? Eu não queria fazer isso, quando eu vejo eu já faço. Eu não queria falar isso, quando eu vejo eu já falo. As trevas, o mal. Faz de tudo para ele ficar no teu barco, que é onde ele chega, as trevas vão sendo dissipadas. Eles já sabiam que tinha que ir embora. E olha que impressiona que ele ouviu o clamor de demônios. E tem crentes que desanimam de clamar. Os demônios clamou, porque sabia que a palavra dele tinha poder para tudo. Eles já sabiam, não é tempo de nós ir para o abismo, mas se ele deu uma ordem, nós vamos ser trancados lá agora. Então pediu misericórdia, não manda nós para o abismo não, deixa nós entrar naqueles porcos. A voz que acalma a tempestade, que aplaca o poder do fogo. Glória, falou então vai. Eles eram acostumados a escutar isso. Quantas vezes ele falou, vai-te Satanás. Lá do céu, vai-te Satanás. Em outros lugares, vai, vai. Ou seja, não fica aqui, vai. Você acredita no poder desta palavra que Deus está mandando aqui? Eu sinto de pregar com autoridade para a tua vida. Vai, perturbação da vida desta família. Calamanaia, glória a Jesus. Outra tempestade. O gadareno saudável, cobriram ele. Ele era o terror. Ficava no sepulcro, desenterrava, gritava, uivava. Os meninos escondiam, choravam. Imagina o desespero de uma coisa dessa. Mas ali estava sóbrio. E os que apacentavam os porcos foi lá falar para os patrão. Acabou tudo. Os porcos precipitou. Ele deu um homem aí, um nazareno, um judeu, e fez, e os porcos, e morreu, o prejuízo é grande. E os homens chegou e começou a expulsar ele. Vai embora, nós estamos perdendo dinheiro. Tem um monte de gente que prefere mandar Jesus embora da vida dele do que perder alguma coisa que lhe faz bem, que é mais os lucros do que Jesus. Quantos que expulsa ele? Porque trocou o carro, porque mudou de bairro, porque foi promovido, porque agora tem uma posição, porque agora é reconhecido. Aí falei, eu quero lucro. Vai Jesus, vai embora. E os discípulos, eu imagino que os discípulos queriam até brigar. Você não fala isso não. Não vai. E Jesus falava, vamos embora, vamos, o que eu vinha fazer, já fiz, vamos embora, vamos. Não!
Vai embora mesmo. E os discípulos querem voltar. Vamos. Deixa essa tempestade, já acabou. Acabou essa. Vamos. E o gadareno, Jesus, deixa eu ir com você. Ele falou, não. Eu vim aqui lançar uma semente do evangelho. Ou seja, vai. Anuncia para os teus parentes. Anuncia na cidade. Que grande coisa te fez o Senhor. Quando Jesus voltou lá e multiplicou pão para quase 5.000, ele não deixou o Pedro, não deixou o João, não deixou a Maria, não deixou o Tiago, ele deixou o gadareno, que foi de cidade em cidade falando, tem um homem na terra. De Jesus Cristo vem a virtude para curar todo mal. É isso que o gadareno falava. Tanto na carne como na alma. Parece que eu vejo pela fé o gadareno anunciando, pois é o Rei eterno. Não duvideis, pois só Cristo tem o que vós precisais. Se acredita que Ele tem o que você precisa, então tira um glória do fundo da tua alma. A tempestade vai passar. Aleluia. Glória a Jesus. Você já passou? Você acha que acabou? Vai vir muitas. Mas se eu tiver com você, todas vão ser aplacadas. Atravessa para o outro lado, outra tempestade já está levantada. O Jairo está lá. Eu já estava aqui te esperando. Vamos comigo para minha casa, minha filha está morrendo. Tem dó de mim. E Jesus falou, eu vou com você. Vamos depressa. No caminho ainda aparece outra. O fluxo de sangue, a mulher. Tempestade não para. O nosso lucro é, se Ele está comigo, eu preciso caprichar. Eu quero Ele comigo. Eu quero. Enquanto para, a mulher vem e toca nele, não vamos estender, toca nele, e ele fala, quem me tocou? Alguém me tocou. A mulher ficou lá parada, já sentiu a virtude, a libertação. Vem a virtude. Ele estava certo. E vem a virtude, ela sentiu curada. Hoje eu vi no irmão Daniel contar, nunca tinha ouvido isso dele falar, que não falava. Nem lembra se escutava. Aí veio aquela virtude. Ele falou. Ela cura todo mal. Na carne, na alma. Aonde ela chegar. Glória a Jesus. Ela sentiu a virtude. E Jesus falou, tocou. Pedro falou, Senhor, vamos depressa, a menina está ruim. E ninguém te tocou, a multidão é grande, o povo está esfregando no Senhor. Vamos... Não! Alguém me tocou. Eu senti, saiu virtude. A mulher falou, foi eu. A multidão olhou ela lá, olhou ele, abriu o pé dela. Ela estava lá, Senhor, há 12 anos, gastei tudo. Não pude ser curada. Aí eu imaginei, se eu ao menos tocar na orla do seu vestido. Porque a mesma coisa que o gadareno saiu anunciando, ela já tinha escutado lá na cidade dos rejeitados. Se eu menos tocar, aí eu toquei. Vai em paz, a tua fé te salvou. Vira para aí, chega o mensageiro. Jairo, não importunes mais o mestre. A menina morreu. Eu acho que o Jairo começou a desmaiar, que essa é a tempestade pior de todas. E Jesus pegou ele no braço e falou, não temas. Crê somente, eu ainda vou na sua casa. Você não tem mais jeito não? E se o Senhor te falar por esta palavra, eu ainda vou na sua casa.
Você quer que ele vá na tua casa? Gruda nesta palavra. Gruda. Segura nela. Tem gente que é assim, que fala, pode largar a mão, não ora mais. Pode existir, isso aí não tem mais jeito, acabou. Seu casamento acabou, seu filho foi embora, está na mão disso, está naquilo, está perdido, acabou. Essa doença não tem cura, conforma não. Esse mensageiro não é de Deus, porque aquele mensageiro podia ser mais educado e falar, Jesus, lá não tem jeito mais não, mas vai lá ao menos fazer o culto funeral, orar com Jairo, está tão ruim lá, não deixa de ir não. Mas já chegou e falou, larga para lá, passou, acabou da hora. Mas Jesus, que não desiste de ninguém, falou, eu ainda vou na sua casa, Jairo. Fica firme, crê somente. A tempestade estava lá, estava. Eu não sei qual tipo de tempestade que você está vivendo. Se é do vento, se é do mar, se é de espírito, se é de enfermidade. Aqui tem as 4 tempestades: vento, água, espírito, doença e morte. Glória a Jesus. Mas o gadareno estava certo. Ele pode curar todo o mal. Glória. Ele sabia, já tinham escutado. O mar revolto, a tempestade, Cristo Jesus aplacou. Não tem tempestade. O cego vira, conchos andaram, e os leprosos, há muitos purificou. E na casa do Jairo, mortos voltaram à vida. Você crê nisso? Foi embora, então vai voltar. Foram entregues aos seus. Crê somente. Abrace essa virtude, creia. Ele vai na tua casa. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Oh, graças a Deus. Minha irmã, 15 anos, foi ser babá de uma doutora e um doutor na cidade, e eles vieram embora para São Paulo. E quando eles vieram embora, pediram para trazer a minha irmã com 16 anos para ser a babá dos filhos dele. Minha mãe disse, doutor, eu só peço um pedido para a senhora, que minha filha estude. Eu não pude estudar, mas eu queria que minha filha um dia também estudasse, se formasse e fosse uma doutora. Ela disse, eu prometo, sua filha vai estudar. Levou, trouxe minha irmã para cá, mas ela não matriculou minha mãe em nenhuma escola, e a minha irmã trabalhava o dia inteiro de babá. Aqueles meninos cresceram, e quando chegou no ensino médio, minha irmã sabia um pouco, disse, ô doutora, a senhora prometeu, eu já tenho mais de 20 e poucos anos, eu queria tanto estudar, me matricula numa escola. Então foi matriculada a minha irmã. E aqueles meninos, quando vieram, já tinha 18 anos, outro 19, quando eles retornavam, eles tinham dificuldade de fazer, estudando na escola Objetivo, na Paulista, e minha irmã trabalhava naquele bairro oposto à Avenida Paulista, aqueles doutores. Minha irmã então ia ter que ler as apostilhas para ajudar eles a responder aqueles questionários. E minha irmã chegava à noite, pegava as apostilhas, lia e dizia, olha, é assim isso aqui, é assim, é dessa maneira. Terminou o ensino médio numa escola pública assim, e aqueles meninos também, um deles terminou. E minha irmã disse assim, doutor, a senhora tira do meu salário e paga a minha inscrição para me fazer o vestibular? Ela bateu no peito e disse, filhinha, eu prometi para sua mãe que ia ajudar, mas eu falei só por falar. Você acha que um pobre um dia vai ser doutor? Ela disse, mas doutora,
tira do meu salário e paga a minha inscrição. Ela disse, você acha que vai passar numa faculdade? Vai cursar um curso superior? Você é um babá, você não entende? Ela disse, doutora, faz isso, a senhora prometeu para minha mãe. Então ela escreveu minha irmã no vestibular. No dia de fazer o vestibular, ela disse, doutora, me leva junto com o filho da senhora no carro. Ela disse, ainda é ousada, quer que eu leve você para passar vergonha? Ela disse, me leva, doutora. Então ela levou, e aquele menino entraram para fazer. Quando a doutora veio buscar, a minha irmã já tinha saído da sala, tinha feito o vestibular. Ela perguntou e disse, tu já terminou? Uma das primeiras alunas. A doutora, estava tão fácil a prova. Fácil a prova? Era. Estava tão fácil. De repente, mais um dos últimos saiu o filho dela. Filho, como foi? Mãe, não caiu nada que eu estudava. Muito difícil. E por que ela está falando que é fácil? Você não lembra? Era aquilo na apostila, era aquilo outro, aquela questão. Mãe, é mentira dela, ela só fez chutando, aí foi a primeira a sair. Ela disse, não, estava facinho mesmo. Vamos embora. Foram embora. No dia de verificar na universidade a lista dos aprovados, ela disse, doutora, a senhora depois olha se meu nome saiu. Ela disse, você ainda quer olhar seu nome? Eu quero. Ela foi lá e disse, não, teu nome não saiu nem do meu menino, mas me leva lá para nós procurarmos. Então vamos um dia olhar. Pegou o filho dela, foi procurando o nome do filho dela, colocava. E nos últimos minha irmã foi procurando. E ela disse, viu, teu nome não está aqui não. E ela disse, deixa eu ir olhando. Foi no final e não estava o nome dela. E ela olhou para o céu e disse, lembro quando tu falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi olhando. Na primeira página que tinha o nome dos classificáveis, ela foi procurar. Não estava na primeira, não estava nos últimos, mas foi subindo. Quando chegou na terceira colocação, estava o nome da minha irmã aprovado. Glória a Deus. Aquela mulher se abismou agora. Como tu vai estudar integral e como vai ser babá? Você vai ter que sair do emprego. Saiu, minha irmã alugou na Bela Vista um corticinho para morar. E foi atrás de um emprego. Ela foi na região da Lapa. E lá na Lapa ela entrou numa empresa. E foi fazer uma ficha para ser secretária ou estagiária. Quando ela entrou naquela empresa, o homem olhou para ela e disse, eu quero entrevistar essa moça. Chamou ela e disse assim, olha, a tua entrevista é diferente das outras. É o seguinte, eu nunca vi uma moça tão bonita como você. Você não vai trabalhar. Eu te cobrirei de ouro, das melhores roupas. Você viajará comigo, te colocarei nos melhores hotéis. Minha irmã ficou tão feliz. É mesmo, doutor? Sim. Mas com uma condição, que você seja a minha amante. As lágrimas correram no rosto dela. Ele disse, você está feliz? Ela disse, para trás de mim, Satanás. Não deixarei, meu Deus, por nada. E ela veio embora. Mas ela vinha a pé, lembrou que era o culto do Jardim Paulista, quinta-feira, como uma quinta-feira dessa. E ela até entrou, a palavra era Salmo 23, e o Senhor pegou o boletinho, tomava o seu servo e diz, um boletinho chegou aqui mais espiritual, e o Senhor, tu fez todos os testes, todas as provas, e o Senhor diz, tu está aprovada, tua nota é 10, aleluia, e para tu ser feliz e ser obediente à minha palavra, Deus te fala, aquele homem te fez uma promessa das riquezas da terra, tu disse não para o pecado, não para a prostituição, e disse sim para as coisas do céu, para tu ser feliz, aonde ele senta, um dia tu sentará, a empresa que ele trabalha, um dia tu trabalhará nela. E hoje eu vi o teu cativeiro. Dou graças a Deus. Minha irmã no outro dia foi procurar emprego no centro, na rua São Bento, e olhou o prédio BMF, Bolsa de Valores, e ela disse, oh, que prédio bonito. Saiu uma colega, você está aqui, no meu papai tem um escritório, precisa de alguém para trabalhar comigo, não quer trabalhar comigo? Ah, levou, foi trabalhar nas bolsas de valor, aprendeu a comprar ação, vender ação, depois foi trabalhar numa empresa da China, que comprava as empresas do Brasil, que estava em falência, e ela nos leilões adquiria aquela empresa. De repente um dia ela olhou na conta, tinha uma boa parte de dinheiro, chegou uma empresa, quando ele olhou era o nome daquela empresa que ela procurou emprego. Ela
arrematou aquela empresa, glória a Deus. Chegou na empresa e diz: olha, agora uma nova dona, vou apresentar. Aquele homem disse: aqui é a cadeira da presidente. Ela começou a chorar. Você não está feliz porque ela estava em falência? Lembra de mim, doutor? Não estou lembrando. Sou aquela mulher, aquela moça que você promete, me fez uma proposta. Se eu fosse a sua amante, você me daria essa glória da terra. E eu lhe repreendi. E o meu Deus prometeu que essa cadeira que você senta, eu ia sentar. Esse trabalho que você trabalha, eu ia trabalhar. O nome na placa que tinha na sua porta teria o meu. Glória a Deus! Deus vira ou não vira o cativeiro do seu povo? Agradeça a Deus por tudo. Deus seja louvado.